Olá, galera! Nós vamos falar hoje de período e frequência, certo? Eu coloquei um exemplo aqui bem simples para a gente já iniciar, né, entendendo qual é o significado de frequência e de período, tá bom? Frequência pela letra F, ok? E período com a letra T, ok? Para a gente não confundir aí. Bom, eu coloquei uma pergunta, prof, quantas vezes você come por dia? Bom, eu coloquei, olha, eu como 3 vezes por dia. Então, a minha frequência que eu como é 3 vezes em um dia. Vocês perceberam que eu falei 3 vezes em um determinado tempo, que são 24 horas? Então, isso é minha frequência. É o número de vezes que ocorre num determinado tempo. Prof, mas então você come a cada quanto tempo? Olha só o que eu estou perguntando. Qual é o tempo que você leva para comer uma única vez? Então, isso é o período. Então, em 24 horas, eu me alimentei 3 vezes. Então, 24 dividido por 3 é 8 horas. Então, o período que ocorre o meu acontecimento de eu me alimentar é a cada 8 horas, ok? Então, período aqui seria 8 horas e a minha frequência seria 1/8, ok? Então, eu vou estar relacionando isso, pessoal, com um movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme, o nome já fala, é um movimento que acontece em uma trajetória circular, certo? Uniforme, que tanto a velocidade linear como a velocidade angular, elas serão constantes, ok? Exemplos, um pêndulo, que vai estar fazendo uma execução de ida e volta em um determinado tempo, o relógio, a rotação da Terra, que ela em um dia ela faz uma volta, tá? Então, qual é a característica desse movimento? É que ele acontece periódico, sempre com as mesmas características. Eu coloquei aqui novamente o período, né? Para vocês verificarem que o período é o quê? É o tempo, é um sinônimo, né, de tempo. Tempo para ocorrer um acontecimento, um movimento, uma volta, tá? Então, período. A unidade é em segundos, que é no SI, no Sistema Internacional, SI. E a frequência é o quê? É o número de voltas em um determinado tempo. A unidade de medida é o Hertz, que está relacionado com o segundo, 1/segundos, ou o RPM, que é rotação por minuto. E eu até já coloquei aqui no ladinho também a relação entre o Hertz e o RPM. Para eu converter, tá em Hertz, quero pedir em RPM, o que eu posso fazer? Então, o Hertz para RPM tem que pensar que 1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu tenho aqui em Hertz e eu quero transformar em RPM, eu vou multiplicar por 60. E se eu quiser, ao contrário, RPM multiplicar para, transformar para Hertz, eu vou dividir por 60. Também eu coloquei aqui a relação entre o período e a frequência. Vocês perceberam que tanto o período como a frequência, elas têm os mesmos elementos. Tempo pelo número, número pelo tempo, e eles são inversos. Então, o que eu pensei? Bom, se eu pensar que a frequência é o número de voltas num determinado tempo, e eu pensar em uma volta, né? Qual que é a frequência para uma volta? Então, eu vou pensar o seguinte, é uma volta em um determinado tempo. Uma volta em um determinado tempo, tempo para ocorrer um movimento, não é o período? Então, eu substituo o meu tempo aqui, certo? O meu tempo pelo período. Então, logo eu tenho que a frequência é uma volta num determinado período, certo? E se eu quiser fazer ao contrário aqui para descobrir o período, eu só faço isolo daí o período e coloco a frequência para baixo aqui, eu tenho que período é 1/F. Eu coloquei aqui um exemplo sobre o período e a frequência para vocês entenderem na prática. Aqui, um objeto executa um movimento circular uniforme de 20 voltas em 10 segundos.
20 voltas, o número de voltas, né, em 10 segundos. Qual o seu período em segundos? Se ele quer saber o período, ele está pedindo aqui qual é o período, então o meu período vai ser, posso fazer uma regrinha de 3, 20 para 10, uma volta a x. Então, a cada 0,5 segundos acontece o meu evento. Ou eu posso simplesmente colocar na equação, o tempo é 10 segundos para ocorrer 20 voltas. Então, 10 dividido por 20 vai dar 0,5 segundos, que é o período que acontece uma volta. Também coloquei um exemplo de frequência. Eu coloquei aqui que as pás de um ventilador executam 40 voltas em 8 segundos. Determine sua frequência em Hertz e em RPM. Bom, a minha frequência não é um número de voltas num determinado tempo? Então, 40 voltas em 8 segundos. Pode ver que está aqui, ó, voltas por segundos. Quem quer voltas por segundos? É o meu Hertz. Então, eu vou ter 5 Hertz de frequência. Se eu quiser transformar em RPM, é só lembrar daquele dado, né? Que segundo para RPM multiplica por 60. E eu tenho que 5 vezes 60, eu vou ter 300 RPM. Então, a cada 1 minuto vai acontecer 300 vezes. Eu espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço. Até mais!